Olá, caros alunos do curso de mestrado profissional em Ciências Militares com ênfase em Gestão Operacional. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Sistema de Doutrina Militar Terrestre. Nesta sessão, trataremos do Sistema de Doutrina Militar Terrestre, primeira parte. Este é o documento de referência para nossos estudos. Vejamos alguns conceitos de interesse, para que possamos melhor compreender a nossa unidade didática. Muitos aqui nós já abordamos e já tratamos. Análise doutrinária. É uma análise de aspectos doutrinários de um produto doutrinário. E, logicamente, à luz da doutrina militar terrestre. A apreciação doutrinária é aquela atividade que tem por finalidade a coleta de informações para adequação de conhecimentos doutrinários relacionados às concepções e aos conceitos de pequena magnitude, também relacionados à estrutura organizacional, a pessoal e a sistemas e materiais de emprego militar, o SISMEN. Notemos que ela não é uma experimentação doutrinária. Avaliação operacional, essa já é mais fácil de nós entendermos, é aquele processo pelo qual se avalia a efetividade e a adequabilidade operacionais de um sistema, logicamente, sob as condições mais usuais de operação. A condução da avaliação operacional provê informações sobre a organização, os requisitos de pessoal, doutrina, táticas e também sobre instruções operacionais e documentação de software, de publicações e de guias de manutenção. Já a avaliação técnica é uma atividade realizada para verificar experimentalmente, por meio de testes, de provas, de exames, de ensaios, se um determinado produto satisfaz os requisitos técnicos previstos em documentos expedidos ou indicados pelo Exército Brasileiro ou pelo fabricante do material. Capacidade operativa. Esse é um termo novo, incluindo na alteração do documento de referência, que trata, por um lado, é um conjunto de capacidade específica de unidades ou elementos constituintes de uma força, orientadas para a obtenção de um efeito estratégico, operacional ou tático. Ou, no caso do EB, é a aptidão requerida a uma força ou organização militar para que possam obter um efeito estratégico, operacional ou tática, e, logicamente, obtida a partir daqueles 7 fatores do DOAMEP. Competência é a capacidade de aplicar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências na solução de problemas. Também já abordamos esse tema. Conhecimentos de interesse da doutrina. Já abordamos esse tema. Doutrina militar e doutrina militar terrestre. Também já tratamos desses assuntos. Elementos essenciais de interesse da doutrina. EE&D. São questões objetivas a serem pesquisadas e respondidas, pontualmente ou incluídas nos relatórios e sumários previstos. Visam direcionar a coleta de informações doutrinárias. A experimentação doutrinária tem a finalidade de validar na prática, ou seja, por meio do experimento, a execuibilidade e eficácia de estruturas, de conceitos, de táticas, de técnicas, de procedimentos, contidos em publicações e em documentos doutrinários incorporados à doutrina, podendo contar para isso com os SISMEN, aprovados e adotados pela Força Terrestre. Força Terrestre. Já tratamos, mas cabe ressaltar que, diferentemente de Exército Brasileiro, a Força Terrestre é o seu instrumento de ação, que, organizado por módulos com base em capacidades a partir de fatores determinantes do DOAMEP, é empregado em operações no amplo espectro. A formulação do produto doutrinário é o conjunto das atividades de pesquisa, de elaboração, de revisão e de codificação de princípios, de conceitos, de normas e procedimentos, voltados à consecução dos produtos doutrinários finalísticos do Ocidente. Função de combate, conjunto de atividades, de tarefas e de sistemas, pessoas, organizações, informações e processos, afins, integrados para uma finalidade comum, orientam o preparo e o emprego dos meios no cumprimento de suas missões.
Essa abordagem por funcionalidades proporciona uma ferramenta para os Estados-Maiores relacionarem, reunirem, integrarem e coordenarem as atividades, as tarefas e sistemas sob sua responsabilidade, de modo a assegurar que todos os aspectos necessários à condução das operações tenham sido considerados no planejamento. Lições aprendidas, também já tratamos. Melhores práticas, também já tratamos. Procedimentos, também já tratamos. Sistema de doutrina militar terrestre é a denominação dada ao conjunto de organizações de pessoal de publicações e de atividades do Exército que interagem para o processamento das necessidades de evolução da doutrina militar terrestre. Sistemas e materiais de emprego militar, SISMEM. Armamento, munição, equipamentos militares e outros materiais, sistemas ou meios navais, aéreos, terrestres e anfíbios, de uso privativo ou característico das Forças Armadas e seus sobressalentes acessórios. Táticas e técnicas, também já tratamos desses dois assuntos. A concepção, o desenvolvimento e a produção da doutrina militar terrestre obedecem a um encadeamento lógico e hierárquico, traduzido como níveis de planejamento, valendo-se para isso dos instrumentos dispostos no quadro a seguir. Nível de planejamento político se vale da Constituição Federal, da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa. O nível estratégico de planejamento se fundamenta na Política Militar de Defesa, na Estratégia Militar de Defesa, na Doutrina Militar de Defesa e na Estrutura Militar de Defesa. O nível operacional de planejamento se baseia na doutrina conjunta. E o nível tático de planejamento utiliza-se dos instrumentos da política militar terrestre, da estratégia militar terrestre, da doutrina militar terrestre, da doutrina naval e da doutrina aeroespacial. Esse nível de planejamento é o dedicado às forças militares. A doutrina militar terrestre, alvo de nossos estudos, incide basicamente no nível tático, porém permeia todos os níveis de planejamento e, logicamente, sendo influenciada direta ou indiretamente pelos níveis político, estratégico e operacional. Destaca-se que quaisquer alterações nas concepções nesses níveis ensejarão à Força Terrestre a revisão de sua doutrina de emprego. Com base nos instrumentos que nós acabamos de estudar, o comandante do Exército estabelece a sua diretriz de forma a orientar a evolução da Força Terrestre. Já o Estado-Maior do Exército elaborará a concepção estratégica do Exército Brasileiro, que é uma componente resultante do CIPLEX. Por fim, o Comando de Operações Terrestres elaborará a concepção de preparo e emprego da força. Dessa maneira, tal sistemática determinará as capacidades que a Força Terrestre terá que desenvolver, de forma a cumprir suas missões constitucionais em um horizonte temporal de médio e de longo prazos, com base nos cenários futuros. Como as capacidades requeridas tendem a demandar recursos sempre superiores à disponibilidade dos recursos orçamentários, o Estado-Maior do Exército realiza uma análise de risco para determinar quais capacidades devem ser atendidas prioritariamente. Tal análise estabelecerá uma priorização de capacidades a serem obtidas, que gerarão necessidades que podem determinar a elaboração de novos produtos doutrinários. Então, o SIDONT produz soluções para a força que voltam a ser confrontadas com as capacidades requeridas, de forma que sejam feitos os necessários ajustes. Nesta figura, observamos o resumo do processo de levantamento das capacidades requeridas para a Força Terrestre e a sua tradução em produtos doutrinários, ou seja, a produção doutrinária,
orientada pelas capacidades requeridas para a força terrestre. Aqui encerramos mais uma videoaula. Até breve e bons estudos!